Eu sou a Ana Thalita Borlikowski, RU 2323096, Polo Colombo, e este é meu portfólio da fase A2. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, há cerca de 500 milhões de surdos no mundo. No Brasil, são mais de 10 milhões de pessoas surdas, sendo 5% da população. Para a comunicação dos surdos, há mais de 200 línguas de sinais espalhadas pelo mundo. No Brasil, há uma língua de sinais oficializada, a língua de sinais brasileira, ou seja, Libras. Para uma compreensão mais efetiva sobre Libras, é necessário romper paradigmas e mitos. Em Libras, diferente do português, que é vocal auditivo, a comunicação é visual gestual. Sendo assim, é imprescindível atentar-se a detalhes como nunca gritar, falar mais alto ou devagar. Recursos como tocar o braço ou o ombro da pessoa surda para chamar a atenção, ou mesmo acenar quando estiver à sua frente, são valiosos para uma comunicação assertiva. Porém, caso a comunicação se estabeleça em sala de aula, acender e apagar as luzes uma ou duas vezes é o ideal. Em Roma, nos primeiros anos de nossa era, surdos necessitavam de um curador, pois não podiam exercer a cidadania, já que não possuíam direitos legais. Para a Igreja Católica, eram criaturas castigadas por Deus e sem alma, não tendo assim direito à vida eterna. Enfim, com o século XVI, surgiu a primeira possibilidade de educação em língua de sinais e língua oral para os surdos. No século XVI, o médico Girolamo, convivendo com seu filho surdo, desenvolveu estudos diversos, propostas enriquecedoras como o ensino de leitura e escrita surdos, a fim de substituir a escrita pela fala e a leitura à audição. Na Espanha, no mesmo século, o monge Pedro Ponce ensinava crianças surdas nobres a ler e escrever, a fim de terem seus direitos resguardados. John Bauer, anos mais tarde, lança o primeiro livro em inglês sobre a língua de sinais, e já no segundo livro propõe que as línguas de sinais têm o mesmo valor que as línguas orais. O alemão Heimann Kelger, durante suas aulas, usava escrita, fala, gesto, todos de forma simultânea, associada a palavras, a fim de oportunizar ensino aos surdos. Ainda na Alemanha, Samuel propôs uma metodologia para a educação de surdos que mais tarde ficaria conhecida como oralismo. Fundou a primeira escola pública para surdos. O abade francês Charles Michel de la Paix fez sucesso com o ensino de sinais metódicos, fundando, após um tempo, a primeira escola pública para surdos em Paris. Laurent Clerc, surdo da terceira geração da Escola Pública de Surdos em Paris, em 1817, fundou, junto a Thomas Gaudlet, em Hartford, a Asylum for the Deaf. Mais de um século depois, fundou-se a Universidade Gaudlet University, em que a primeira língua de instrução é a língua de sinais americana. Ernest Huet foi fruto do abade La Paix. Veio ao Brasil ao convite do imperador Dom Pedro II para fundar a primeira escola para meninos surdos no Brasil. Vale ressaltar que as meninas só tiveram acesso à educação pela primeira vez apenas no século XX, com o Instituto Santa Teresinha, em São Paulo. Com forte influência europeia, a proibição das línguas de sinais, o apelo ao modelo oralista foi fortemente copiado. Porém, os surdos resistiam conversando entre si como podiam. Em 1957, chegou-se a proibir o uso de Libras em sala de aula. Já na década de 70, com o avanço do linguista William Stockel em reconhecer a língua de sinais como língua, repercutiu pelo mundo todo, beneficiando mudanças efetivas. Entretanto, na década de 80, que o bilinguismo emergiu em terras tupiniquins.
apoiado pelas educadoras Lucinda Ferreira Brito e Eulália Fernandes. Bilinguismo. Propõe que o surdo tenha a língua de sinais e depois o português na modalidade escrita. A conquista de algumas leis alavancaram novas vivências aos surdos, porém, está longe de ser o ideal. O reconhecimento da Libras, a lei da inclusão, reconhecimento do profissional intérprete de Libras são conquistas valiosas, porém, a comunidade surda quer muito mais. Quer ter continuidade em seus estudos, conquistar diplomas, cargos, setores diversos com respeito igual ao do ouvinte. O avanço das tecnologias possibilitam visibilidade da comunidade surda. São diversas formas de manifestações pela internet. São atores, palhaços, poetas, professores, comunicadores, youtubers, ativistas, entre outros. Audismo. Termo usado pela primeira vez em 1970 para denunciar o preconceito contra a cultura surda. Trata-se de conjunto de crenças e inclui dizer que as pessoas que ouvem são superiores às que não ouvem. Colonialismo, sob a ótica das relações de poder desiguais que se estabelecem entre dois ou mais grupos. Em resposta, o orgulho de ser surdo, Deaf Pride, trata de resposta ativa em alta produção surda nas diversas áreas e formas. O termo orgulho de ser surdo é usado para evocar a distinção social, cultural e linguístico da comunidade surda, que quer ser notada, reconhecida e respeitada como grupo cultural específico. Segundo Michel Foucault, uma teoria é como uma caixa de ferramentas. É preciso que sirva, é preciso que funcione. Aqui eu fiz uma listagem de alguns lugares onde você pode começar a aprender Libras hoje mesmo, de forma simples, descomplicada e, em sua maioria, gratuita. Experiência local bem-sucedida fica por conta do projeto HQs Sinalizadas. Contempla 4 histórias realizadas, todas bilíngues, envolvendo surdos em suas produções. Conta com uma exposição virtual.